Olá pessoal, vou falar meu testemunho agora. Eu, quando fui concebido em pecado. Daí, no dia que ele foi concebido, foi feito no caso, né? Meu pai disse que um homem, uma mulher, não me lembro direito o que ele falou, mas eu acho que foi um homem. Ele disse assim: ela vai estar grávida, eu vou ficar grávida. Daí a minha mãe engravidou. Meus pais não se deram bem e se separaram, mas só que eles nunca se casaram. Não, eles só namoraram. Daí eu fui concebido em pecado. Depois de um, mas eu vim de uma família muito humilde na parte da minha mãe e da parte do meu pai também. Uma parte, mas especialmente da mãe, muito humilde, pobre e e depois de um tempo eu fui crescendo na minha humildade. Tinha muito, no começo eu era um líder lá na creche. Depois eu sofri muito bullying desde criança, muito bullying, até eu se tornar uma pessoa que fazia bullying, mas só que eu não fazia direto, mas mesmo assim eu fazia. Eu se tornei o rapaz mais famoso do colégio. O criador me falou que eu se tornei o mais famoso do colégio. Falou pra mim. E o mais popular no caso. Depois de um tempo eu comecei a ir pra igreja. E um amigo discutimos. Daí eu comecei. A gente brigou. Daí eu comecei a ir pra igreja forte. E me deu um sonho de tocar na igreja. Fui na igreja. Acabei adulterando com uma menina. Daí eu saí da igreja. Saí, se desviei. Mas só que não tinha o fogo do Espírito Santo ainda. Beleza. Daí eu fiquei um tempinho, menos que um ano, fora da igreja. Acho que foi menos que um ano. Voltei a falar com o meu melhor amigo. Daí eu peguei e voltei pra igreja. Conheci uma guria. Acabei pecando com ela, fiquei com ela. E daí se apaixonei por ela muito. Daí o que aconteceu? Os pais dela não eram a favor de eu ficar com ela. E o que aconteceu? Foi. Eu parei de ficar com ela e tal. E ela ficou com outro rapaz. E o Espírito Santo a presença do Espírito Santo se retirou de mim porque eu pequei. Fiz uns pecados, eu comecei a pecar. E comecei a fazer pecado forte, de bruxaria. Uma oração contrária no caso, né? Mas oração de bruxo, né? Mas é porque eu tava desesperado, tava triste. Comecei a vir depressão. E daí eu saí da igreja, mas eu não se desviei. A presença do Espírito Santo saiu de mim, no caso, antes de eu sair da igreja, daquela igreja, no caso. Porque meus irmãos de igreja eram contra mim. Eles tinham inveja de mim, têm inveja de mim. Porque o meu chamado é muito grande. Depois de um tempo, eu saí da igreja, fui morar com meu pai.
foi muito difícil morar com meu pai. Meu pai comete muitos pecados fortes. E foi um tempo de provação. Mas eu fui aprovado. Foi um tempo que a palavra, como diz a palavra, Daniel, perto dos leões, e os leões, um anjo fechou a boca deles. Daí eu melhorei, comecei a ir para a igreja de novo. Meu pai era proibir ir para a igreja. Nossa, era difícil, eu querendo escutar a palavra do Criador, querendo escutar louvor, e não, meu pai não me deixava. Era contra, achava que era errado. Daí eu peguei e comecei a ir depois de um tempo na igreja. Comecei a melhorar e ela me levantou de novo. Eu tinha até esquecido disso. No tempo que eu estava trabalhando no mercado, dentro quando estava na igreja, antes, e ela já tinha me levantado como evangelista. Eu evangelizava pessoas nas ruas. Daí, agora voltando que eu estava no tempo, outro tempo, e ela me levantou como profeta. Eu comecei a profetizar sobre guerras, sobre doença. Essa doença aí do Covid, eu lamentei uma vez dentro da casa do pai. Eu lamentei dizendo, as suas ruas ficarão desertas, cidades. Eu falava assim. Eu não sabia direito o que o Criador estava querendo de mim. Mas só que era um lamento, porque o Criador disse para mim lamentar, como Irmiarro lamentava. Daí tá tranquilo. Depois de um tempo veio o Covid. Daí eu voltei pra. Eu não sei bem certo como foi, mas eu voltar a morar com a mãe. Só que eu tinha uma depressão ainda um pouquinho. Daí. Mas só que eu não sentia. Comecei a trabalhar nessa época que eu estava antes do pai, comecei a trabalhar de servente de obras. Voltei para minha mãe e ela me levantou, né, do profeta. Daí eu fiquei doente, mas crise de pânico. Eu não conseguia sair de casa, irmãos. Mas depois de um tempo eu comecei a ir de volta para trabalhar. Porque eu só buscava a face do Criador, só buscava a face. Sempre foi assim. De todas as doenças que eu tive, eu buscava a face do Criador. Daí depois de um tempo, como que o diabo é sujo, ele me internou. Me internou dentro de uma pessoa da minha família falou que eu estava ruim. Eu estava até ruim, mas eu fui curado. Mas só que ela disse que eu estava fazendo coisa errada, sendo que eu não estava. Fui internado no hospital médico lá do Praia Grande. Nossa, lá foi difícil, eu passei por fase difícil. Tinha um traidor lá dentro, mas foi a época que eu mais fiz música. Fazia música direto lá. A inveja, irmão, é um trampolim pra gente. Nossa, eu fiz um monte de música. Daí saí de lá. Eu tive depressão por um tempo. Nossa, eu saí muito ruim. Pior que entrei. Esse tratamento aí médico, quem não tá doente sai pior que entra. Daí eu peguei,
comecei a ir na igreja, comecei tratamento médico, daí eu comecei a trabalhar de um emprego, não dava, no outro não dava, comecei a trabalhar de servente, começou com depressão, daí eu comecei a tocar, a ir no Vera Cruz, tocar baixo lá, na Assembleia de Deus Vera Cruz, que é em Criciúma. Comecei a tocar baixo, e numa das vezes que eu toquei baixo, o irmão cantou que o meu lamento ia acabar e o riso ia vir. E veio, irmão. Parou a depressão naquele dia. Depois disso, Iel fez muitas coisas, muitas coisas. E hoje eu tô muito bem. Tô muito bem. Tem coisas a melhorar. Tem coisas. Tem algumas coisas, não é tanto. Hoje eu sou o melhor guitarrista do mundo. Sou um dos melhores cantores que esse uma tem. O criador me falou ontem que me batizou como o melhor cantor de Criciúma, mas eu não sei se eu sou o melhor, mas ele me batizou. Eu sou um bom baixista, bom violonista, sou uma das testemunhas de Apocalipse. E eu tenho, mesmo no tempo de necessidade, no tempo de provação, e eu tenho me abençoado, e dou glória a Ele. Esse é o meu testemunho, em nome de Yahshua Mashiach. E vai melhorar muito mais, muito mais. E eu vou dar outro testemunho futuramente, porque que Ele vai fazer isso comigo mais de bom. Porque que eu tô sem depressão, tô com um pouco de ansiedade, não vou mentir. Mas a depressão é pior que a ansiedade. A depressão te faz ficar na cama e não sair, faz ficar fraco. E eu saí disso. Porque que quem me enviou no médico ali na Praia Grande, deve ter orado orou, roubaram minha primogenitura no caso, e oraram para que eu ficasse com depressão, mas eu saí da depressão, no nome de Yahshua Mashiach. Entrego esse testemunho, no nome de Yahshua.